Querido irmão, eu quero lhe convidar a voltar à carta de Tiago, capítulo 5. Iremos fechar, como nós dizíamos, do verso 12 ao verso 20. Antes da leitura, deixa-me te dizer uma coisa interessante. A impressão que eu tive ao estudar mais uma vez esta carta de Tiago é que a impressão que nós temos é que parece-me que Tiago tinha pressa em terminar esta carta. Habitualmente, a rigor, as cartas elas terminam com uma despedida, com uma palavra final, com um fechamento. E Tiago conclui esta carta, a impressão que se tem apressadamente, é só uma impressão, irmãos. Tiago tem o objetivo de trazer de maneira muito prática qual deve ser a postura da igreja frente aos desafios que foram apresentados anteriormente até o versículo 11, e frente àquilo que eles estavam vivenciando dia após dia, numa realidade, como dizíamos pela manhã, como temos dito aqui à igreja, de pessoas que estavam longe da pátria, perseguidos, vivendo afrontas, ameaças, e eles estavam agora necessitados do que fazer diante dessas lutas que todos nós atravessamos. Tiago termina tratando sobre os temas mais importantes. Ele termina a sua carta falando sobre oração, irmãos, a importância da oração. E nós iremos perceber nas linhas aqui, nos versículos finais desse capítulo 5, que Tiago orienta-nos o que devemos fazer diante dessas realidades. O texto, ele irá nos explicar isso, irmãos. Vamos à leitura, a partir do versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Seja Deus glorificado para sempre, amém. Glória a Deus. Irmãos, é interessante como fica muito evidente para todos nós, quando nós estudamos a Escritura, irmãos, que a finalidade principal de Deus, ao criar o homem, era ter um povo para si. Eu percebo isso nas linhas das Escrituras, nas páginas das Escrituras, sobre o qual ele pudesse dizer: eu sou deles e eles são meus, eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. É impressionante como toda a Escritura revela-nos um Deus disposto a se relacionar com o povo, que Ele mesmo chamou, que Ele mesmo amou, que Ele mesmo comissionou, que Ele mesmo determinou os dias, que Ele mesmo estabeleceu um plano perfeito, irreparável, irretocável, de maneira maravilhosa, de maneira surpreendente em muitos casos, porque algumas pessoas que nós nem esperávamos, ao lermos as Escrituras, nós percebemos que essas pessoas foram amadas por Deus. Quem sabe você que está aqui nesta noite, que faz uma retrospectiva de sua própria vida, você diria nesta noite: eu não era merecedor desse amor. Quem o é nesta noite? Quem o é? Ele nos amou, Ele nos desejou, Ele nos procurou, Ele estabeleceu de maneira misericordiosa um plano. Verdade é, irmãos, que neste plano geral de Deus,
que aparece, como dizíamos, continuamente nas Escrituras, ele chama um povo para ser seu. Ele chama um povo para se relacionar. E é interessante como esta tem sido a forma como Deus tem estabelecido hoje em dia, por exemplo, esta relação. Ele continua comissionando, ele continua chamando, ele continua salvando vidas, estabelecendo uma igreja que ama o Senhor, que prega a palavra, que é comprometida com a palavra. E aí, irmãos, nós precisamos entender que ao chamarmos, ou ao recebermos este chamado, nós entendemos que nós nos identificamos com Cristo. Ao mesmo tempo, nós identificamos que somos a extensão da vida de Cristo. Somos a extensão do ministério de Cristo. Mas como dizíamos aqui, irmãos, é triste quando percebemos quantas igrejas, elas estão longe deste fato, elas não conseguem dar continuidade ao verdadeiro ministério, que é de ir por todo mundo, que é de pregar o evangelho, é de fazer discípulos. As pessoas até se aglomeram num local, num espaço físico, mas não há essa intenção de continuidade. Há um desejo estranho, que é contra a palavra. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que nós somos um povo escolhido, amado, salvo, regenerado, justificado, e nós sabemos exatamente esses termos. A regeneração, que é um novo nascimento, ele acontece em nós, e quem promove isso é o Senhor Deus. A justificação acontece no fórum celestial. Deus, de maneira soberana, nos justificou em Cristo Jesus, e nesse processo acontece este novo nascimento. Há um arrependimento, há uma fé, há um povo que de fato foi alcançado pela graça de Deus, e este povo está aqui nesta noite, aleluia. Nós estamos aqui, nós fomos alcançados por Deus, e nesta continuidade de ministério, Tiago tem a intenção de dizer a este povo disperso, mas amado por Deus, escolhido por Deus, esse povo que não tem uma pátria física, material aqui nesse contexto, mas é um povo que era o povo de Deus, o Israel espiritual. Era o Deus que era cuidado, era um povo que era cuidado, era um povo que não foi esquecido por Deus. E uma das marcas do ministério de Cristo, e que como igreja, Tiago quer ensinar esse povo, é a oração, irmãos. Precisamos orar. Cristo foi um líder que, por vezes, ele insistiu sobre a importância da oração, irmãos. Algo renegado por muitos. A importância de orar. Jesus, em certo momento, por exemplo, lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, diz: quando orardes. Ele afirmou isso de maneira solene: quando orardes. Ele não disse se orardes, mas quando orardes. Ou seja, oração precisa fazer parte da nossa caminhada cristã, irmãos. Alguém já disse que o homem é sozinho, de joelhos, diante de Deus. Isto é o que ele é, e nada mais. O que esse homem é sozinho, sem ninguém estar observando de joelhos, esse homem o é, e nada mais. Verdade é, irmãos, que às vezes nós queremos mostrar aquilo que nós não somos. Não é verdade, irmãos? Nós queremos externar aquilo que de fato nós não somos. Quem nós somos? O somos quando nós estamos sozinhos com o Senhor. E dizia esse pensador: quando nós estamos de joelhos, assim somos nós, dependentes, carentes, pecadores, limitados, falhos, finitos e necessitados da graça de um Deus que jamais deixará de perdoar o nosso coração, de nos sustentar, de nos abençoar, porque nós temos uma relação com Deus que é Pai amoroso. Seja bendito o seu nome para sempre. Tiago quer terminar a sua carta falando: precisamos orar. Agora, antes de falar sobre oração, não sei se vocês perceberam, irmãos, a impressão que nós temos é que esse versículo 12 não tem nada a ver aqui. O que esse versículo 12 está fazendo aqui? Porque veja, vamos recapitular. De manhã nós falamos sobre paciência. Nós falamos a importância de se ter paciência. Lembre-se, nós estamos numa exposição continuada. E
Tiago vem tratando sobre esse tema, sejam pacientes. Por exemplo, lembram do sermão da manhã? Eu não vou nem perguntar a vocês os 3 pontos do sermão da manhã, mas o contexto vocês sabem, paciência. E Tiago vai falar o seguinte: olha, sejam pacientes quando vocês não têm um controle das situações. O lavrador não tem o controle das situações. Nós falamos sobre isso, versículos 7 e 8. Sejam pacientes, em segundo lugar, quando vocês enfrentam uma resistência de pessoas que não desejam lhe ouvir. E eles citam os profetas como exemplo. Observem e vejam os profetas como modelos de sofrimento e de paciência. Sejam pacientes, versículos 9 e 10. E ele fala também sobre sejam pacientes, mesmo quando vocês não conseguem explicar o que tem acontecido com vocês. O que é que ele cita? Ele cita o exemplo de Jó, que ali vivendo temente e reto diante de Deus, e há um fórum celestial ali, em que Deus diz: olha, você não tira a vida dele, mas você pode tocar nos bens, na família, coisa que Jó nem sabia que haveria de acontecer com ele, tudo ia muito bem, e houve esse acontecimento, coisas terríveis aconteceram aos olhos humanos. Deus estava tratando, Deus estava testemunhando, ou estava levando Jó a testemunhar acerca de um Deus que não nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Aí Tiago vem, versículo 12, olha comigo, irmãos. Aí você diz assim: o que é que tem a ver esse versículo 12, ao terminar o versículo 11, diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. O que é que esse versículo tem a ver aqui nesse contexto, pastor? É interessante, irmãos, se você olha para esse texto de qualquer jeito aqui, você vai dizer: não tem nada a ver com o texto, porque ele vai falar depois de oração. Se está alguém sofrendo, ore. O que é que tem a ver esse versículo 12? Deixa eu explicar para vocês, irmãos. Tiago termina falando sobre paciência, mas lembrem-se, ele terminou dizendo o seguinte: olha, mesmo quando as pessoas não lhe derem ouvidos, as pessoas não desejam ouvir a mensagem de salvação, mesmo quando teu testemunho pareça e dê a entender que você está pregando no deserto, não jure nem pelo céu, nem pela terra, não faça nenhum acordo que você não possa, lá na frente, garantir com a sua própria vida, mas seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Ou seja, continua nesse mesmo diapasão, com as suas mesmas palavras. Não chame os céus como testemunha, porque você precisa testemunhar com a sua própria vida, com a sua própria conduta. A rigor, irmãos, quando nós nos vemos diante de uma situação em que nós não aceitamos, nós queremos trazer sobre nós um contexto, que era o contexto aqui da época. Aqui, irmãos, deixa eu explicar para vocês por que eu estou lhe dizendo isso. No mundo helenista, as pessoas tentavam controlar os poderes do destino por meio de fórmulas de conjurar. Ou seja, elas faziam votos, elas juravam, em vista de falar com as pessoas, e conjuravam ao falar com Deus. E elas se valiam desse momento, que para esse contexto helenista era um momento mágico. Olha, eu vou jurar pelos céus, eu vou jurar pela terra, e haverá de acontecer uma coisa extraordinária. Diz assim, Tiago diz: não faz isso, fala somente, prega a verdade. Você não precisa convocar os céus, você é crente, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A palavra do crente é sim, sim. A palavra do crente é não, não. Você não precisa usar os mesmos mecanismos dos helenistas nesse contexto, para que a sua palavra possa ter validade. Olha o que eu entendo aqui, queridos. Sabe o que Tiago quer dizer? Mesmo diante das pressões da vida, a palavra do crente vale muito. Louvado seja Deus. Eu não senti firmeza no amém dos irmãos, não. Sabe por que eu não senti firmeza? É porque às vezes a palavra do crente hoje é duvidosa. Tem uma palavrinha que era mágica, era como um mundo helenista. A pessoa falava assim: você fez isso? Eu lembro isso quando era criança. Aí falava: palavra de crente. Quem já ouviu falar isso aqui? Levanta a mão. Eu cresci na igreja, era assim, irmãos. Me falava: rapaz, você fez isso? Fiz não, fez sim. Palavra de crente. Eu juro pelo céu, pela terra, que não fiz. Crente não precisa disso, irmãos. A palavra do crente é uma palavra balizada pelo Espírito Santo de Deus.
Nós não precisamos de fórmulas mágicas. Nós não precisamos disso, irmãos. Por que jurar pelo céu e pela terra? Porque tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu externo, está diante de Deus. Aleluia, amém. E sabe que o texto diz assim, olha comigo. E o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Ou seja, Deus está olhando sobre todas as coisas. Deus está atento quando ninguém nos vê. E aí Tiago, antes de falar sobre a oração, dizer o seguinte: olha, nós temos uma vida que está patente diante dos olhos de Deus. Não adianta você usar essas fórmulas mágicas aí. Não adianta convocar o mundo celestial como se você fosse mais crente do que os outros. Não use esse mecanismo, querido. Ele vai dizer, pelo contrário. Antes, seja o vosso sim, sim. Se é sim, é sim, meu irmão. Ah, pastor, você é perseguido, é sim. Ah, mas ninguém está fazendo isso. Mas se é para a glória de Deus, é sim. Mas o mundo não entende. O que importa? O importante é agradar a Deus do que aos homens. Louvado seja Deus. Não é não, irmãos. Mas tem crente que gosta de fazer a média com o mundo. Sim é sim, não é não. Você entendeu? Amém? Eu quero agradar a Deus. Antes de falar sobre a oração, Tiago usa esse versículo 2 como interlúdio, para dizer o seguinte: como é que vocês vão falar com Deus sobre algumas questões que estão aí na realidade da igreja? Se vocês precisam de mecanismos, não façam isso de fórmulas mágicas, para que a sua palavra tenha validade. Irmãos, eu nasci na igreja, e palavra de crente era palavra certa, séria. E para nossa tristeza, muitas vezes eu vejo crente dizendo o seguinte: nós já ouvimos muito isso, foi Moisés, em reunião do conselho: às vezes eu prefiro fazer coisas com não crente do que com crente. Misericórdia, gente. Você já ouviu isso? Misericórdia. É melhor com não crente logo, porque ele é ímpio mesmo. Se ele mentir, ele está mentindo já, filho do capeta mesmo. Mas tem crente que mente. Tem crente que não está cumprindo sua palavra. Tem crente que não está honrando com seus compromissos. Olha aqui para mim, querido. Tiago vai dizer a esse povo: olha, seja a sua palavra temperada, sim é sim, não é não. Seja crente. Quero dizer nesta noite: seja crente, meu irmão, em nome do Senhor. Não faça média com o mundo. Não faça média com as pessoas. Seja crente. Você perseguido, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por amor ao Evangelho. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão? Entendido isso? O que Tiago faz? Ele usa esse interlúdio, que é o versículo 12, para falar agora é o seguinte: eu vou tratar com vocês sobre questões práticas. Vocês são crentes, e quem é crente precisa recorrer à oração ao Senhor, pelas razões aqui que ele apresenta, meus irmãos. Vejam comigo. A primeira coisa que nós entendemos aqui, dito isso, ele vai tratar sobre algumas coisas que devemos resolver, algumas situações das quais devemos orar. A primeira delas, devemos orar, irmãos, dizia Tiago, por quem sofre. Há um caminho, irmãos, há um apontamento aqui para a gente, e eu quero lhe convidar a olhar comigo, primeiramente, a parte A desse versículo 13. Vamos ler juntos, toda a igreja. Está alguém entre vós sofrendo? Faça. Mais uma vez, irmãos, está. Irmãos, eu tenho certeza que nesta noite algumas pessoas sofrem. E Tiago diz: sabe como nós resolvemos as demandas de sofrimento? Orando. Devemos orar, irmãos. Eu diria mais, queridos, que uma das maneiras mais amorosas de cuidarmos uns dos outros é orando uns pelos outros. Isso me faz lembrar a pergunta 178 do Catecismo Maior de Westminster. Está lá a resposta. A pergunta é: o que é oração? A resposta é: oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós,
e com a confissão de nossos pecados, e um grato reconhecimento das ternas misericórdias de Deus. O que a oração é apresentar no mérito de Cristo, na suficiência de Cristo, na confirmação e testificação do Espírito Santo, em confissão. Ó Deus, eu estou orando, mas eu sou um pecador. Deus, estou orando, mas eu também dependo de Ti. Deus, estou apresentando o irmão tal, mas eu também necessito da Tua misericórdia e da Tua graça. É este reconhecimento constante. Nos apresentamos como servos que carecem e que necessitam da graça de Deus, mas nós precisamos entender que o nosso papel enquanto crente é interceder por aqueles que sofrem em nome do Senhor. Tem alguém sofrendo hoje à noite? Peça oração em nome do Senhor. Tiago, ele é muito didático aqui nesse final de livro, porque Tiago sabe que Deus não é uma espécie de gênio da lâmpada. Tem gente que não tem vida com Deus, não tem intimidade com Deus, quer chegar num culto e o gênio da lâmpada seja acionado. Deus resolve tudo agora. Estou na igreja. Isso é intimidade, irmãos. Isso é caminhada. Deus é misericordioso, e graças a Deus por isso, aleluia. E Ele nos diz aqui nesta noite, isso é um processo, porque eu só vou entender quem sofre se eu viver a dinâmica da igreja. Eu não posso chegar domingo à noite, irmãos, levantar as mãos, nada contra isso, bater palmas, nada contra isso, cantar alguns louvores, se eu não me relaciono com as pessoas. Tiago fala sobre relacionamento. Está alguém sofrendo? Como é que você sabe que alguém está sofrendo se você não caminha com essa pessoa? Como é que você sabe que há demandas ao lado aí da pessoa que está ao teu lado? Olha aí rapidamente, quem está ao teu lado nesse culto aí? Você sabe quais as demandas desse irmão aí? Você sabe? Pastor, eu nunca vi na minha vida. Deixa eu ser bem prático com vocês aqui. Eu era seminarista. Alguém já falou, nunca fala em 1900, mas vou falar. 1999. Primeiro ano de seminário. Os meus primeiros 3 meses, eu fui seminarista na igreja presbiteriana de Boa Viagem. Fiquei 3 meses, depois o conselho pediu para que eu voltasse, pudesse estar voltando todo final de semana aqui para o Farol. Mas os meus 3 primeiros meses como seminarista, eu fui seminarista nessa igreja lá de Boa Viagem. E lembro-me que como seminarista, ao chegar ali, chegando naquela igreja, para começar os meus primeiros passos como seminarista, você chega como eu era um visitante já seminarista, porque o meu primeiro domingo na igreja, eu já fui apresentado como seminarista da igreja. Eu nem conhecia os irmãos da igreja. E ao chegar na igreja, o pastor daquela igreja era o pastor muito querido, pastor Ezequiel, acho que ele é mineiro, e ele estava ali, recém-chegado também na igreja, e eu cheguei em fevereiro, o pastor chegou em janeiro, os primeiros dias de janeiro, e nunca esqueço, irmãos, esse pastor, muito ousado na palavra, nós sentamos ali um domingo, à noite, igreja cheia, ele disse assim, irmãos, vamos viver o que é a igreja? Eu ali quietinho, né? Aí disse assim, eu quero convidar aqui as pessoas que estão nesta igreja há 10 anos, ou há 5 anos, são membros desta igreja há 5 anos. Levantou algumas pessoas, vem aqui à frente, domingo à noite, irmãos, vem para frente, aí trouxe todo mundo. Quem está na igreja, 5 anos fica aqui, quem está na igreja há 10 anos? Levantou um grupo, pensa, bora para cá, para a esquerda. Quem está nesta igreja há 20 anos? Levantou um grupo, para aqui para frente. Quem está há mais de 20 anos já é muito experiente, né, na igreja. Os fundadores da igreja eram muito antigos, mas muita gente experiente. Depois de 20 anos são os anciãos da igreja, os sábios, os líderes. Então eu fiquei com o grupo certo aqui no auditório. Aí ele começou a perguntar, vem aqui quem tem aqui há 5 anos. 5 anos não, começar com 20 anos. Quem tem 20 anos, fica aqui na frente. Quem sabe o nome desse irmão? Irmãos, eu fiquei já, eu disse, rapaz... Quem é o nome desse irmão aqui? Gente, isso é um sermão, viu meu irmão? Pastor, isso é um sermão prático. Como é o nome desse casal? Como é o nome desse casal? Quem sabe? Aí, calado, aí um levantou assim, todo, fulano e fulano. Tá certo, pronto, tem um se salvou aqui. Quem mais sabe o nome desse casal? Vamos passando aqui, foi de um por um, irmãos. Há 15 anos, há 5 anos, aí ele foi. Ele disse assim, como é que nós vamos tratar desta igreja, sobre igreja,
se vocês não sabem o que é ser igreja. Vocês entenderam? O que é igreja? É entender que ser igreja é ser instrumento de Deus diante das necessidades do próximo. Amém, meu irmão? Tiago foi bem prático. Está alguém sofrendo? Ore. Mas eu só vou saber que alguém está sofrendo se eu me relaciono com as pessoas, se eu tenho vida. Estar na igreja dominicalmente não revela-nos igreja. Isso pode ser ajuntamento solene, religiosidade, seja o que for. Tem pessoas que vêm à igreja, mas são ilhas. É o culto dela, é a adoração dela, é a vida dela, é o conhecimento dele ou dela, e pronto. Tiago quer trazer para a gente uma realidade que é maior do que essa, irmãos. Uma realidade que é pessoal, que é relacional. E ele diz: está alguém sofrendo, para dizer a esta igreja que tem muitas pessoas que sofrem. Muitos estavam sofrendo, e ele diz assim: não procure outro caminho. Eu quero lhe dizer nesta noite, não existe outro caminho. Nós precisamos orar, nós precisamos entregar diante daquele que pode resolver toda e qualquer situação. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Não tem situação que Deus não possa resolver. E Tiago diz: está alguém sofrendo? Ore. Verdade é, irmãos, que na igreja nós temos essa sazonalidade. Deixa eu explicar para vocês. Tem gente que está sofrendo, mas tem gente que está alegre. É verdade ou não é? Porque Tiago vai dizer, no mesmo versículo: está alguém feliz, alegre, faça o que, irmãos? Canta louvores. Há tempo para tudo, irmãos. Há tempo de celebrar, mas há tempo de chorar. A mesma ideia se aplica aqui. Como eu posso celebrar a alegria e as vitórias dos meus irmãos se eu não os conheço? Vejam, irmãos, isso é muito prático. E aí vejam, aquele que está alegre, aquele que está na bênção, não que o que está triste não esteja na bênção, todos nós estamos na bênção do Senhor Deus, em nome do Senhor. Mas é verdade que muitas vezes nós precisamos daquele que está mais forte. Isso é a igreja, para que ore. Para aquele que passa pelo vale da dor, que sofra, o Senhor Deus nos use como instrumentos para orar e para interceder por aqueles que sofrem. Está alguém sofrendo? Faça o que, irmãos? Oração. Ore. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha a importância dos pequenos grupos. Vocês entendem isso, irmãos? Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, tá, irmãos? Como fez o pastor Ezequiel. Não era bom que eu fizesse? Tem irmão que está pensando assim: faz, pastor, faz, só para ver. Mas eu vejo aqui domingo à noite quantas pessoas que não frequentam um pequeno grupo. Não tem como estabelecer relacionamento domingo à noite, irmãos. Não tem. Não tem como saber quem está sofrendo aqui hoje à noite. Não tem como entender a respeito do que eu vou orar. Como é que eu vou saber o que é que passa na vida do Márcio se eu não se aproximo dele? Como é que eu sei como é que vai a vida do Mário se eu não me aproximo perto dele? Como é que você está, Denis? Eu não sei, eu tenho que viver a igreja. Irmãos, essa epístola foi ministrada para os dispersos. É como se Tiago estivesse dizendo: se aproximem, vivam a realidade da igreja. Sabe quem nos ensinou? O mestre por excelência é Jesus, que comissionou pessoas diferentes: João do amor e Pedro da lapada. João comedido e Pedro atabalhoado, assodado. Resolve. Juntou esse grupo, conviveu e disse para eles: orem, insistam, perseverem em oração. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Isso é ser igreja, irmãos. Tiago quer nos ensinar a respeito disso. Mas vejam bem, ainda nessa ideia que devemos orar por quem sofre, percebam, há nesse versículo um entendimento muito interessante, que mesmo aqueles que passam pelo mais profundo vale da dor, o Senhor Jesus inspira para que eles cantem louvores.
nas noites mais difíceis. Vocês lembram como nós começamos aqui a epístola de Tiago? Se você volta algumas páginas ao capítulo 1, versículo 2, olha como ele começou esta epístola. Lá no mês de novembro nós ministramos: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Alegrem-se. Olha a lógica: se está alegre mesmo pelas provas ou diante das provas, cante louvores. Adore a Deus, não deixe de adorar a Deus. Olha o exemplo mais clássico para mim: Paulo e Silas presos, machucados, feridos. Os açoites eram cruéis, violentos. Vocês lembram do texto? Atos, capítulo 16. Meia-noite, irmãos. Dois irmãos que sofreram, apanharam, foram encarcerados, foram humilhados. Diz a palavra que meia-noite, o que eles faziam, irmãos? Cantavam louvores a Deus. Seja Deus glorificado para sempre. Está alguém sofrendo hoje à noite? Peça oração. Vez por outra eu escuto algumas pessoas falando o seguinte: eu não quero incomodar. Incomodar quem, irmãos? Vocês já ouviram essa palavra assim? Não, porque eu não quero incomodar, pedir oração. Incomodar quem? Isso é igreja. Quem sabe tem pessoas aqui precisando de apoio, de consolo, de suporte. Os textos de reciprocidade, eles são vistos nas cartas de Paulo. E Tiago está falando sobre aqui reciprocidade, sobre amor, sobre prática eclesiástica. Está alguém sofrendo? Façam orações. Sabe qual é a ordem para a gente hoje à noite? Orar por quem sofre. E mesmo em meio ao sofrimento, nós podemos nos alegrar naquele que é Senhor de todas as coisas. Aleluia, amém. Mas perceba, irmãos, há uma outra razão por quem orar. Primeiro, por quem sofre. Mas veja como o texto é bem específico. Sofrer traz uma compreensão mais macro. Toda sorte de sofrimento. Há aqueles que sofrem fisicamente, aqueles que sofrem emocionalmente aqui. Tiago, ele traz aqui algo mais específico, dizendo: está alguém doente. Por quem devemos orar? Por quem sofre. Por quem devemos orar? Por quem estiver doente. Olha os versículos 14, 15 e 16, irmãos, acompanhem comigo. Está alguém doente, entre vós doente, está entre a igreja ali. Chamem os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Vamos toda a igreja, final do versículo 16, todos juntos. Muito pode por sua eficácia. Amém, meus irmãos? Irmãos, se tem um texto que tem gerado historicamente uma crise de interpretação, esse versículo 14. Está alguém doente, chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Expor a palavra de maneira sequenciada é desafiador, irmãos, porque tem textos como esse. E agora, pastor, o que é que faz? Unge ou não unge com óleo? Era mais fácil para mim fazer o seguinte: quem é a favor de ungir com óleo, vem para a minha esquerda. Quem é a favor para a direita, Deus abençoe e vão na bênção. Mas eu quero explicar para vocês algumas coisas que para mim são interessantíssimas. Primeiro, eu quero dizer para vocês que a ordem dessa enfermidade era espiritual. Pessoas estão pegando uma parte de um texto e montando teologia em cima dela. A primeira coisa, eu preciso entrar nesse versículo entendendo que é de ordem espiritual o problema aqui. Se não, vejamos, a ideia aqui é chamar as lideranças espirituais, chama os presbíteros, porque se fosse todo tipo de doença, chamava os médicos da igreja, chamava gente que conhecia sobre doença. É de ordem espiritual porque o texto aponta para a gente: chamem os presbíteros. Quem são os presbíteros? Biblicamente, fazendo um comparativo bíblico, o presbiterado é exercido por pessoas espiritualmente escolhidas por Deus, homens ilibados,
exemplo, que pastoreiam a igreja, que conduz o rebanho, homens, maridos de uma só mulher, que educam bem os filhos. Paulo traz uma lista que dita qual deve ser o comportamento dos líderes da igreja. Eles são referências espirituais, eles precisam ser vistos como exemplos. E Tiago aqui ele traz uma nota muito importante: se está alguém doente, chama quem? Os líderes espirituais, convoca a liderança espiritual da igreja, porque esta liderança que está pastoreando o rebanho juntamente com o pastor. E Tiago destaca aqui alguns textos ou alguns gestos que apontam para a gente essa autoridade espiritual. Vejamos, irmãos, e estes façam oração sobre ele. Fazer oração sobre ele traz a ideia de imposição de mãos. Imponham as mãos, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. Deixa eu trazer algumas observações sobre a unção com óleo, irmãos. Alguns desvios doutrinários sobre óleo. Tem muita gente, repito, eu preciso entrar nesse texto entendendo, primeiro, a figura dos presbíteros como enfermidades espirituais aqui. Tem muita gente pegando óleo, querendo curar todo mundo, dizendo, ó, faz uma fila que hoje é a unção do óleo aqui, acabou. E o povo quer cura, irmãos. O povo quer espetáculo. Se a gente marcar domingo que vem é noite de cura, esse templo é pequeno, irmãos. Vocês duvidam disso? Nós jamais iremos fazer isso. Tem muito crente correndo atrás de cura e fica na fila ali, ó, receber o óleo lá para ser curado. Nós precisamos entender algumas questões aqui, irmãos. Historicamente, eu não vou entrar muito nos méritos da história, mas historicamente, irmãos, nos séculos 12 e 13, a igreja romana cria na doutrina da extrema unção, que era a preparação para a morte. Já vou falar disso, irmãos. Aí preparava na extrema unção a alma para a morte. Mais tarde o concílio do Vaticano diz, não, tem nada a ver. Vaticano II, não é para a morte. O texto de Tiago fala sobre vida. Vai curar, vai salvar. Eles já mudam a perspectiva. Não mais extrema unção, mas agora é a doutrina da unção de Deus. E pasmem, algumas igrejas evangélicas estão pegando esse texto aqui, estão tomando emprestado a parte deste texto para dizer, pastor, toda enfermidade tem que ser unção com óleo. O reformador Calvino, João Calvino, ele tem uma particularidade sobre esse versículo 14, diz o seguinte, olha, não, para Calvino essa ideia da unção com óleo, nós sabemos que aqui um símbolo que aponta para a ação de Deus, não há nenhum poder no óleo. Calvino vai dizer que esta ideia de ungir com óleo não está mais em vigência na igreja contemporânea, não está mais em vigência. Uma parte aqui, irmãos, eu pessoalmente, permitam-me, quem discordar fica na bênção, eu prefiro nem usar esse negócio de óleo, irmãos, porque o texto é autoexplicativo, quem cura é o Senhor, louvado seja Deus. Não há nenhum poder no óleo. Vez por outra, algumas pessoas me pedem, pastor, me unja com óleo. Eu disse, eu vou orar. Vocês percebem que é um misticismo, parece que o poder está no óleo. E se você olhar para o texto vai dizer o seguinte, acompanhe comigo, é uma lógica aqui. Ungindo com óleo, que é um símbolo de espiritualidade, símbolo, sempre foi assim na Bíblia, irmãos. Mas é em nome de quem, irmãos? Do Senhor. Acompanhe comigo, há uma lógica no texto. E a oração da fé. Quem salva, irmãos? É o óleo. Quem cura é o óleo. A oração da fé. A oração da fé é algo estabelecido por nós mesmos? Não, a fé é um dom de Deus. Quem dá a fé no coração da gente? Deus. A oração da fé salvará o enfermo. Quem levanta, em última análise, o enfermo, está aí no versículo 15. Olha comigo. E o Senhor o levantará. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Alguém pode dizer assim, pastor, agora deu uma crise aqui. Deve ou não deve ungir com óleo? Irmão, deixa eu explicar só mais um pouquinho sobre isso. Deixa eu dizer para vocês o seguinte, o óleo no Novo Testamento,
E biblicamente falando, se apresenta de algumas formas. A ideia do cosmético, o óleo, tá certo? A ideia medicinal também. Mas a palavra usada aqui, óleo, traz esse aspecto de símbolo espiritual, irmãos, para apontar para todos nós que é uma ação de oração, é um momento com Deus. Não há nenhum poder mágico neste óleo. Não há nenhum poder mágico. Alguém pode dizer, mas como seria cosmético, pastor? Mateus 6, versículo 17, quando Jesus fala sobre jejuar. Ele diz assim, você está jejuando, quando jejuares, unge com óleo a tua cabeça. Ou seja, não tem aparência que você está jejuando. O óleo aqui era cosmético, era, sei lá, tempo da brilhantina, passar um óleo na cabeça para ficar tudo bem, para que ninguém saiba que você está jejuando. Está jejuando, passa um óleo na cabeça. Não fica com aquela cara de que tem crente que quer dizer que é crente, que é piedoso. O que é que você tem, irmão? Nada não, pastor, eu estou jejuando. Deixa de ser fariseu, meu irmão. Estou aqui, é muito jejum, pastor. Está quase no céu, meu irmão. Quase não pisa na terra. Não, quem jejua não diga para as pessoas que está jejuando. Eu encontro crente assim, de vez em quando, irmãos. E aí, meu irmão, tudo bom, minha irmã? Estou no jejum de Daniel. Meu Deus do céu, não entendeu nada. Jesus fala, lave o rosto, passe um óleo na cabeça. Diga, porque o jejum não abate um homem, o jejum levanta um homem, louvado seja Deus. Anima, alegra. Porque tem crente que quer ser mais crente que o outro. Ele orienta sobre isso. Mas também há um óleo medicinal. Lembra da parábola do bom samaritano? Se você estudar lá, o samaritano cuidou daquele moribundo, das feridas do homem com azeite e óleo medicinal. Mas em várias passagens bíblicas, o óleo é apontado como algo espiritual, irmãos. Deixa eu lembrar para vocês, Isaías, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago toma emprestada a palavra óleo na perspectiva espiritual. É um símbolo espiritual, irmãos. Então eu digo aqui publicamente, eu não fico em cima do muro não, irmãos, jamais. Eu prefiro não ungir ninguém com óleo. Eu prefiro orar. Porque o poder é de Deus, louvado seja Deus. É Deus que levanta o homem. É Deus que só ergue o enfermo. É o poder de Deus. E percebam, pastor, por que você afirma com tanta ênfase que é algo espiritual? Olha para o texto. O texto continua. Se houver cometidos o que, irmãos? Pecados. Ser-lhe-ão perdoados. É uma relação espiritual aqui. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros. Para serdes o que, irmãos? Curados. Mais uma vez, toda igreja, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É a oração da fé que deve ser usada para quem está enfermo em nome do Senhor. Porque devemos orar, pastor, por quem está doente. Quem sabe há pessoas doentes aqui nesta noite. Eu conversava com o Kes esses dias, meu irmão, quantas pessoas enfermas na alma. Meu Deus, gente, vocês têm nossa lógica. Meu Deus do céu. Quantos pedidos eu tenho recebido, pastor, ora pela minha saúde emocional. Quantos pedidos eu tenho ouvido? Pessoas enfermas. Quero lhe dizer a você que está enfermo nesta noite, Deus continua sendo o mesmo, aleluia. Deus pode lhe curar agora, se Ele quiser. Ele é Deus, em nome do Senhor. Essa enfermidade pode bater em retirada, em nome do Senhor. Diz a palavra que Deus pode levantar aquele que está enfermo. Por quem devemos orar? Pelas pessoas que estão enfermas, doentes. Devemos orar. O caminho é a oração em nome de Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas caminhemos, irmãos, estamos no final desse texto. Por quem devemos orar? Veja como Tiago é específico. Devemos orar também pela nação, irmãos, pelo nosso país. Olha para o texto, versículos 17 e 18.
Acompanha comigo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, com perseverança, irmãos, com persistência, para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu não. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas, em nome do Senhor. Deixa eu explicar para vocês aqui esse contexto. Devemos orar pela nação. Alguém pode perguntar: pastor, por que Elias orou para que não chovesse? Deixa eu explicar para vocês. No contexto aqui, irmãos, de Elias, acontecia uma apostasia. As pessoas estavam negando Deus. A nação de Israel, irmãos, estavam negando. Interessante, irmãos, o que eles faziam? Eles, num tempo do rei Acabe, vai ler a história, Acabe foi o pior rei da história de Israel. No tempo do rei Acabe, que tem a sua rainha Jezabel, o povo havia se afastado dos caminhos do Senhor, e o povo havia conduzindo a nação à adoração a Baal. O que estava acontecendo aqui? Eles plantavam, eles tinham os animais davam cria, a plantação frutificava, e sabe o que esse povo fazia? Tudo isso é fruto da bondade de Baal. A fertilidade era celebrada em louvor a Baal. Sabe o que Deus faz? Levanta um profeta chamado Elias. Está errado, meu irmão. Eu vou orar. Quem tem o controle da chuva é Deus, não é coisa de Baal. Que fertilidade é Baal? Que coisa! Quem tem o controle das chuvas é Deus, é o nosso Deus, é o Deus verdadeiro. Eu vou orar. E Elias se levanta e começa a orar. Diz a palavra que por 3 anos e meio não caiu uma gota de chuva. Ele orou de novo: Deus, derrama misericórdia. Diz a palavra que o Senhor derramou chuva. Presta atenção, meu irmão. A glória tem que ser dada ao Senhor em todos os momentos das nossas vidas, em nome de Jesus. Alguém falou assim: pastor, eu pensei rapidamente sobre isso. Lembra da pandemia, irmãos? Foi um dia desse, viu? A igreja orava, dizendo: Senhor Deus, faz alguma coisa, esse povo não quer nada com o Senhor. Deus pesa a mão, irmãos. Deus pesa a mão. Muitas pessoas que estavam aí totalmente, vivendo a vida totalmente afastada de Deus, e no período da pandemia, todo mundo estava piedoso, né? Ai meu Deus, quando acabar essa pandemia, volta logo, porque eu não vejo a hora. Eu vou para a igreja de manhã, de tarde, de noite, eu vou orar, toda vigília eu estarei presente, eu não vou faltar um culto. Eu prometo, Deus, não me livra da morte, porque agora vai. Misericórdia. Parece que a pandemia ficou há muitos anos atrás. As pessoas esqueceram. Elias se levanta, irmãos. Elias vem como uma boca profética aqui, dizendo: Deus, cessa as chuvas. Tu és o Deus, o Senhor. Ele faz uma oração diante do Senhor: Deus, pela nação, tem misericórdia, Deus. E presta atenção, deixa eu explicar isso para vocês. Ter misericórdia é muitas vezes pesar a mão sobre a nação, para que a nação se volte para Deus. Eu não tenho dúvidas de que o período da pandemia foi um período para que as pessoas pudessem se voltar para Deus. E eu creio que muitos se converteram, louvado seja Deus por isso. Tivemos muitas perdas, é verdade. E aqui jamais seremos insensíveis a essa realidade, porque nós somos seres humanos, finitos, limitados, padecemos, choramos. Eu digo para os irmãos, eu nunca tinha feito tanto sepultamento no período da pandemia, não de irmãos da nossa igreja, graças a Deus, mas de tantos outros irmãos. Lembram que eu fui para muitos cemitérios que só podiam entrar 10 pessoas. Eram 9 pessoas da família, eu era uma das pessoas que entrava no cemitério. Ligaram para mim um sábado à tarde, dizendo: pastor, eu sou da igreja batista tal aqui da cidade, meu pastor é um pastor já, um ancião, uma pessoa já idosa, e ele está proibido de ir ao cemitério. O senhor faz o sepultamento? Eu disse: faço, minha irmã, pode contar comigo. Estive ali chorando com muitas famílias, até mesmo que não eram dessa igreja, irmãos, igrejas co-irmãs. Eu vi a dor de perto, pessoas que choraram. Nós sentimos isso, irmãos, mas presta atenção, Deus tem propósitos com todas as coisas. A pandemia não foi um desvio da vontade de Deus. Ele está sentado conduzindo a história. Ele é Senhor de todas as coisas. Agora pensa comigo,
lugar árido, no tempo de Acabe, uma nação que dependia da agricultura, dos frutos. Levanta-se um profeta, diz assim: esse povo é desobediente, Deus, não cai uma gota de chuva, eu peço ao Senhor que aconteça isso. E o Senhor atendeu, e por 3 anos e meio não choveu. Irmãos, Deus tem propósitos com todas as coisas. Olha aqui para mim, não divida a glória de Deus com ninguém. Eu conheço os jovens que passam o tempo todo orando: Deus me dá uma faculdade, Deus me dá um trabalho, Deus abre uma porta, e Deus faz tudo isso. Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus renova. A pessoa consegue todas as etapas da vida. Ingresso na faculdade, Deus me ajuda, é difícil, é o TCC, é um monte de coisa, provas, lutas, perseguições, e Deus ali sustentando, abençoando. Essa pessoa agora casa, constitui família, tem um bom emprego, um bom salário, e agora não tem mais tempo para estar na casa do Senhor dia de domingo. Conheço pessoas também que não é pelo processo da faculdade, diz assim: Deus me abre uma porta de emprego, me dá bênção, me abençoa, me dá provisão, Deus abençoa, Deus faz prosperar, Deus abre portas. E a primeira coisa que ela deixa de fazer, porque está cansada, é não vir para a igreja, porque eu estou muito cansado. Estão entendendo o que Deus quer nos dizer nesta noite? Deus não divide a sua glória com ninguém. Por quem devemos orar, irmãos? Pela nação. Uma nação obstinada, desobediente, distante da palavra, que não tem compromisso. Elias se levanta como boca do Senhor Deus para orar com instância. Eu estou caminhando para o final, tá, irmão? Porque esse texto eu estou fechando, então tenham paciência comigo. Está fechando a epístola. Veja, olha a expressão usada por Tiago: com instância. O que vocês entendem por perseverança? Eu entendo que é como se Elias pagasse um preço aqui. Deus faz isso, faz isso, faz isso. É como se o profeta levantasse e dissesse assim: Deus, traz provas para o povo, para que esse povo entenda quem tu és. Quero dizer para os irmãos que eu não sou o profeta do caos, viu? Eu não vou orar para ninguém ter provas, mas eu vou orar para que Deus continue amando, e amando muito vocês, e a mim também. Quer dizer a palavra que Deus prova a quem? Vocês entenderam, né? Por amor ao Senhor. Nós vamos caminhar, irmãos, por fim, para a gente fechar essa epístola, por quem devemos orar. Veja a lógica do texto. Absurda essa lógica. Se devemos orar pela nação, e a nação aqui estava no tempo de Elias distante, Tiago toma emprestada a experiência desse povo que estava cultuando a Baal, dizendo: eu, Deus da fertilidade. Olha como Tiago termina. Por quem devemos orar? Devemos orar pelos irmãos que estão desviados da verdade. Acompanhe comigo, versículo 19 e 20. Olha como ele fecha. Vamos ler juntos, irmãos? Toda igreja, 19 e 20. Meus irmãos, seja Deus louvado para sempre. Irmãos, nós precisamos orar pelas pessoas que estão afastadas. Se nós oramos pelos aflitos e enfermos, certamente nós precisamos orar pelos irmãos que se afastaram da verdade. Quem é a verdade, irmãos? A verdade é Jesus. João 14, versículo 6. Tem muita gente afastada de Jesus, quem sabe por diversas razões. Quem sabe alguém se separa de Jesus pelas novas convicções. Eu levantei algumas coisas aqui. Quem sabe se afasta da verdade, se afasta de Jesus por causa do espírito da época. Colocam trilhos que levam pessoas para longe de Jesus, da verdade. São propostas desse mundo, indecorosas desse mundo, que se apresentam a poderes do mal, que dirigem as pessoas que não são de Deus. Quem sabe pessoas que são atraídas pelos prazeres, pelos bens, pelo poder do mundo, se afastam da verdade. Lembram de 2 Timóteo 4, versículo 10, que diz assim: Demas passou a amar o presente século, se afastou da verdade, se afastou de Jesus. E Tiago diz: orem por esses irmãos. Tem muita gente afastada da verdade. De todos os lados nós observamos
apostasia que se apresenta de maneira atraente, envolvente aos cristãos de hoje, irmãos. Tudo é normal, tudo é relativo, tudo pode, tudo é bonzinho, tudo pode acontecer. Tem como ser amigo do mundo, pastor, e também caminhar com a verdade? Não, irmãos. Quem se torna amigo do mundo, de fato, diz a palavra, é inimiga de Deus, irmãos. Mas devemos abandonar essas pessoas jamais. Devemos orar, porque eu sei que tem muita gente que deveria estar aqui e está lá fora, mas como um filho pródigo, voltará em nome de Jesus. Voltará. Quantas vezes eu olho para esse auditório, por vezes, em alguns lances assim na minha mente, eu lembro de pessoas que já estavam aqui conosco, e eu sei que está no mundo. Ah, Deus, como já foram tão usados pelo Senhor nessa casa. Estão no mundo. Devo desistir dessas pessoas? Você também jamais. Sabe o que eu disse? Ora. Ora. Porque o mesmo Deus que cura, que não é o óleo, mas é Deus, é o Deus que traz de volta em nome do Senhor. Eu costumo dizer, quem comeu da casa do pão, quando sentir fome, sabe onde encontrar comida, louvado seja Deus. Quem sabe você está aqui hoje à noite, tem alguém da tua família que está afastado. Quem sabe faz tempo que você não ora por ele. Deus te trouxe aqui para orar. Nosso papel é orar, é colocar diante de Deus, é dizer, Deus tem misericórdia, é dizer, Deus ajuda essa pessoa. E interessante que a expressão usada aqui, e alguém o converter, no final do versículo 19, irmãos, naturalmente nós sabemos que Tiago sabia que apenas Deus pode converter uma pessoa e levá-la a arrepender-se e retornar para a casa do Senhor. Contudo, Tiago também sabia que Deus usa pessoas como nós, como instrumentos de Deus para a glória do seu próprio nome. Os instrumentos estão aqui hoje à noite, glória a Deus. Quem pode orar pelos desviados da verdade estão aqui nesse lugar também. Em tantos outros lugares, mas estão aqui hoje. Eu os vejo aqui para a glória de Deus, aleluia. Quem deve orar é a igreja. Quem deve clamar é a igreja. Quem deve pedir é a igreja. Deus usa os instrumentos humanos, mas é a mão do bom pastor que se estende para os perdidos, e ele resgata para o louvor e a glória do seu próprio nome. Seja Deus glorificado para sempre. Aí sabe como o Tiago termina? Ora pelos desviados da verdade. Por quê? Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Quem pode fazer isso, irmãos? Deus. Sabe quem pode fazer isso? Aquele que diz assim, ora porque eu levanto o enfermo, ora porque eu abençoo o que sofre, ora porque o Senhor, Ele é misericordioso, aleluia, amém, irmãos. Que Deus muito nos abençoe, em nome de Jesus.